O sol ainda lutava para vencer a linha irregular das mesas vermelhas quando Caleb Horn surgiu a cavalo na entrada do cânion. A luz fraca da manhã não aquecia nada. Apenas revelava. Revelava o frio que mordia a pele, o gelo preso aos galhos baixos do arbusto seco, a poeira endurecida pelo inverno que se aproximava rápido demais. O ar tinha cheiro de pedra antiga e terra esquecida. Um daqueles silêncios tão profundos que pareciam errados, como se o mundo tivesse parado para escutar algo que ainda não acontecerá. O casco do cavalo esmagou a geada com um estalo baixo, seco. Caleb puxou as rédeas instintivamente, reduzindo o ritmo. Não gostava de barulho naquele tipo de lugar. O cânion devolvia sons como um inimigo invisível, distorcendo tudo, multiplicando passos, denunciando presença. Ele conhecia aquelas terras desde menino. Sabia quando a natureza respirava, e quando prendia o fôlego. E naquela manhã, ela estava prendendo. O inverno vinha fechando o cerco havia semanas. Em Dry Creek, os defumadores já não soltavam fumaça como antes. As prateleiras estavam ralas. O feijão durava mais que a carne, e isso nunca era um bom sinal. Caleb não era um homem de discursos nem de reclamações. Caçava, consertava, sobrevivia. Sempre foi assim. Mas até homens práticos sabiam reconhecer quando a margem de erro começava a desaparecer. Por isso estava ali. Ele inclinou o corpo sobre a sela, atento ao chão. Logo viu o que procurava. Rastros. Linhas limpas cortando a terra congelada, cascos leves, recentes. Cervo. Bom tamanho, pelo desenho da passada. O tipo de carne que podia atravessar o inverno se fosse bem tratado. Um canto da boca de Caleb se contraiu, quase um sorriso. Não por prazer, mas por alívio. Seguiu a trilha em silêncio, deixando o cavalo escolher o caminho mais macio entre pedras e galhos. O rifle descansava fácil em suas mãos, extensão natural do corpo, não ameaça. Caleb não era um homem que atirava por impulso. Cada bala contava. Cada tiro tinha peso. O cânion se estreitava à frente. As paredes de pedra subiam como dentes quebrados, bloqueando o vento. O frio parecia mais denso ali, grudando nos ossos. Nem um pássaro. Nem o farfalhar de asas. Era como se tudo tivesse sido varrido daquelas rochas. Caleb franziu o senho. Parou o cavalo. Olhou ao redor, devagar, absorvendo cada sombra, cada fenda. O instinto antigo, em aquele que não aprendia em livros nem em quartéis, começou a coçar sob a pele. Aquilo não era normal. Animais não deixavam o mundo assim vazio sem motivo. Ele começou a desmontar. Foi quando o som rasgou o ar. Um estampido seco, violento, que bateu nas paredes do cânion e voltou multiplicado, mais alto, mais próximo. Um tiro. Não o dele. O eco ainda dançava nas pedras quando um segundo som surgiu, fraco, irregular. Um grito. Humano. Caleb congelou, uma bota ainda suspensa, o corpo travado entre o instinto de avançar e a sabedoria de recuar. Aquilo não fazia parte da caça. Não fazia parte de nada que terminasse bem. Todos em Dry Creek sabiam, em aquelas terras era um território Apache. E mais do que isso, o som do tiro, ele conhecia aquele timbre. Rifle militar. Exército. Uma combinação que não deixava espaço para erros. Ele respirou fundo, sentindo o vapor sair espesso dos pulmões. Um homem sozinho não tinha negócio algum se aproximando de tiros do exército em terra Apache. Nenhum. Era assim que corpos desapareciam. Era assim que histórias acabavam antes de serem contadas. Então o grito veio outra vez. Mais fraco. Quebrado. Não era o som de um homem pedindo ajuda. Era o som de alguém tentando não morrer. Caleb fechou os olhos por um segundo longo demais. Quando os abriu, a decisão já tinha começado a se formar, mesmo que ele ainda não quisesse admiti-la. Amarrou o cavalo entre duas rochas, soltando o nó rápido,
fácil de desfazer se precisasse fugir. Ajustou o rifle, não em posição de tiro, mas pronto. Avançou a pé. Cada passo era calculado. Pedra primeiro, depois peso. O cânion parecia observar, registrar. Ele contornou uma fileira de rochedos e viu o sangue antes de ver o corpo. Escuro contra a terra clara, espalhado em marcas irregulares. Ela estava caída de lado, o corpo encolhido como se tentasse ocupar menos espaço no mundo. Uma mulher apache. O vestido de buckskin rasgado na lateral, encharcado de vermelho. Uma mão pressionava o ferimento com força desesperada, os dedos já escorregando. A outra segurava uma faca. Mesmo caída, mesmo sangrando, ela tentou erguer a lâmina quando o viu. Os olhos dela encontraram os de Caleb com uma intensidade que fez o ar pesar. Não havia súplica ali. Não havia medo. Apenas alerta. Feroz. Viva. Caleb parou. O rifle ainda estava em suas mãos. Ele sabia o que as histórias diziam. Que os Apache eram rápidos, que fingiam fraqueza, que misericórdia era convite para a morte. Sabia o que os homens da cidade falavam quando bebiam demais. Sabia o que o exército ensinava. E ainda assim, algo não se encaixava. Ele deu um passo lento para trás e baixou o rifle até o cano tocar o chão. Levantou a mão livre, vazia, mostrando que não vinha atacar. O coração batia forte demais, alto demais. Se ela avançasse, ele não teria tempo de reagir. E os dois sabiam disso. De perto, o ferimento era claro. Entrada limpa, saída rasgada. Bala de rifle do exército. Um tiro feito para matar, não para avisar. Quem quer que tivesse disparado não esperava que ela sobrevivesse. Nem se importava. A respiração dela ficou irregular. A faca tremeu. Por um instante, Caleb achou que ela fosse atacá-lo mesmo assim. Mas o corpo cedeu antes da vontade. Os dedos se abriram. A lâmina caiu com um som seco contra a pedra. Ela desabou completamente, o rosto contra a terra fria. Caleb se ajoelhou sem pensar. O sangue se espalhava, escurecendo o chão como uma sombra viva. Ele pressionou o ferimento com cuidado, sentindo o calor escapar rápido demais daquele corpo. O cânion continuava em silêncio. Nenhum tiro. Nenhuma voz. Apenas o vento distante e a respiração fraca da mulher. Naquele instante, a caça acabou. Não porque o servo tivesse escapado. Mas porque já não importava. Caleb olhou ao redor, atento, calculando riscos. Se o exército estivesse perto, cada segundo ali era uma sentença. Se os Apache estivessem observando, ele podia ser confundido com o algoz. Não havia escolha segura. Nenhuma que mantivesse o mundo como ele conhecia. Ele respirou fundo, rasgou a própria camisa e improvisou um curativo, apertando o máximo que podia. O sangue manchou suas mãos, quente, real. A mulher não acordou. Mas ainda respirava. Quando ele finalmente se levantou, sentiu o peso da decisão cair sobre os ombros como uma carga que não podia ser largada no caminho. Caleb voltou os olhos para o cânion, para os rastros de servo que agora pareciam pertencer a outra vida. O frio não tinha diminuído. O inverno continuava vindo. A fome continuava esperando. Mas ele sabia. Não tinha encontrado carne naquela manhã. Tinha encontrado algo muito pior. E muito mais definitivo. Ao se abaixar para pegá-la nos braços, Caleb Horn entendeu, com uma clareza que doía, que salvar aquela mulher significava cruzar uma linha invisível, em uma linha que o colocaria contra o exército, contra a cidade, contra tudo que ele um dia chamou de lei. E uma vez cruzada, não haveria caminho de volta. A noite caiu rápido demais. No cânion, a escuridão não chegava devagar e ela despencava, engolindo tudo de uma vez. Caleb manteve o cavalo num passo controlado, sentindo o corpo de Naeli pesar contra o seu peito. Ela respirava curto, irregular, cada sopro um esforço.
O sangue já não escorria como antes, mas o frio fazia o que a bala começara, roubando força, roubando tempo. Ele evitava trilhas abertas. Seguia pelos desvios que aprenderá quando ainda era menino, caminhos que não apareciam em mapa algum, mas que o terreno lembrava. Mesmo assim, cada estalo de galho soava como um tiro. Cada sombra parecia um homem montado. Patrulhas do exército caçavam à noite quando queriam que ninguém visse nada. E naquela noite, alguém claramente não queria ser visto. O vento trouxe sons distantes de cascos mais de uma vez. Caleb parava, prendia a respiração, sentia o próprio coração bater nos ouvidos. Se fossem soldados, não haveria conversa. Um homem com uma mulher apache ferida não explicava nada. Apenas morria. Quando finalmente avistou a silhueta abaixo da cabana entre os pinheiros, sentiu um alívio curto, quase perigoso. Desceu do cavalo com cuidado, segurando Naili como se qualquer movimento brusco pudesse quebrá-la. Abriu a porta e entrou rápido, trancando atrás de si. A cabana era simples. Uma cama estreita, uma mesa, um fogão de ferro, o cheiro constante de madeira e fumaça velha. Caleb acendeu apenas uma lamparina, cobrindo-a com pano para manter a luz fraca. Colocou Naili sobre a cama e só então percebeu o quanto ela estava fria. Não havia tempo para delicadeza. Ele pegou a garrafa de uísque, aquela que guardava para trocas difíceis, e despejou um gole generoso sobre o ferimento. O corpo de Naili se contraiu num espasmo silencioso. Nenhum grito. Nenhuma súplica. Apenas o maxilar travado com força suficiente para fazer os músculos saltarem. Caleb aqueceu a lâmina no fogo até o metal brilhar avermelhado. O cheiro de ferro quente se misturou ao álcool. Ele respirou fundo, apoiou a mão firme e trabalhou rápido. Encontrou a bala, torcida, cruel, arrancou-a num movimento seco. Naili gemeu baixo, um som que não pedia piedade, apenas confirmava que ainda estava viva. Ele limpou o ferimento como pôde, amarrou faixas de pano com força suficiente para estancar o sangramento. Quando terminou, suas mãos tremiam. Não de nojo. De peso. Caleb sentou-se numa cadeira dura, o rifle atravessado sobre os joelhos. Não dormiu. Nem piscou direito. A noite se estendeu longa, espessa, carregada de sons que talvez nem existissem. O vento no telhado. Um estalo na mata. Um cavalo distante ou imaginação. O inimigo naquela noite não tinha rosto. O amanhecer chegou pálido, frio, sem cor. Caleb percebeu a mudança pela luz que começou a vazar pelas frestas da madeira. Foi quando sentiu o aço. Frio. Preciso. Pressionado contra a pele do pescoço. Ele não se mexeu. A lâmina estava firme. Uma mão pequena, mas forte. A respiração dela agora era controlada, alerta. Caleb ergueu os olhos devagar e encontrou os dela. Despertos. Duros. Avaliando. Por que ajudar? Ela perguntou. O inglês vinha quebrado, áspero, aprendido à força. Mas não havia confusão no significado. A pergunta pesava mais que a faca. Caleb manteve as mãos longe do rifle. Por que você foi deixada para morrer? E respondeu baixo. E por que quem fez isso não vai parar em você? A lâmina não se afastou. Mas também não avançou. Os olhos de Naili buscaram algo no rosto dele. Mentira. Medo. Ganância. Não encontraram nada que reconhecessem. Homens brancos sempre dizem isso, e ela murmurou. Não sou o homem do exército, e disse Caleb. E não estou pedindo nada. O silêncio voltou a se instalar, espesso. Então, devagar, a faca desceu alguns centímetros. Ainda perigosa, mas já não mortal. Meu nome é Naili, disse ela. Você salvou minha vida. Mas isso não faz de você meu amigo. Caleb assentiu uma vez. Nunca pensei que fizesse. Ela se apoiou na cama, o rosto endurecido pela dor contida.
Falou do pai. Um homem que acreditou em palavras escritas em papel. Que guiou soldados por aquelas terras acreditando que a paz era possível. Quando descobriu que o plano era eliminar aldeias inteiras, tentou avisar o próprio povo. Foi enforcado ao amanhecer. Chamado de traidor pelos homens de farda. Chamado de tolo pelos próprios espíritos, talvez. Eles dizem que ele escolheu um lado e disse Naeli. Mas ele só escolheu não mentir. Falou do irmão mais novo. Rápido demais para fugir quando o acampamento foi encontrado vazio. Ela o procurava quando o tiro a atingiu. Caleb escutou sem interromper. Algumas histórias não pediam respostas. O som de cascos cortou o ar antes que qualquer um deles pudesse reagir. Naeli levou a mão à faca de novo. Caleb se levantou num pulo, apagando a lamparina com um gesto rápido. Aqui, sussurrou. Ele levantou uma tábua do assoalho, revelando o espaço escuro do porão improvisado. Puxou Naeli com cuidado, ignorando o gemido abafado, e a guiou para dentro. Recolocou a madeira no lugar no exato momento em que punhos pesados bateram à porta. Abra! Uma voz ordenou. Caleb respirou fundo, ajustou o rosto para algo neutro e abriu. 3 soldados. Fardas sujas de poeira e fuligem. Olhares que não perguntavam, apenas tomavam. Um deles entrou sem convite, examinando o lugar. Procuramos uma mulher Apache, disse o sargento. Foi baleada perto do cânion. Talvez tenha vindo para cá. Caleb deu de ombros. Não vi ninguém. Você caça naquela área. Caço onde ainda tem algo vivo, e respondeu. E hoje não tinha. O soldado encarou por um longo momento. O silêncio se esticou. O porão rangia sob o peso invisível da respiração contida de Naeli. Se estiver escondendo índios, disse o sargento, vai acabar pendurado como um. Caleb sustentou o olhar. Sou só um caçador tentando passar o inverno. Os soldados vasculharam a cabana. Passaram a menos de 1 metro do alçapão. Um deles chutou a mesa, derrubando uma caneca. Nada mais. Por fim, saíram. Os cascos se afastaram. O som se dissolveu na mata. Caleb fechou a porta devagar. Trancou. Encostou a testa na madeira por um segundo longo demais. Quando ajudou Naeli a sair do porão, o rosto dela estava pálido, mas os olhos carregavam algo novo. Não gratidão. Compreensão. Naquela manhã, Caleb Horn entendeu que a escolha feita no cânion não tinha sido apenas contra a morte. Tinha sido contra o próprio país. E o inimigo real não vestia apenas nem falava outra língua. Vestia a farda. E sabia exatamente o que estava fazendo. Naeli se recuperou rápido demais para alguém que deveria estar morrendo. Em poucos dias já andava pela cabana como uma sombra silenciosa, o corpo ainda fraco, mas os olhos atentos a tudo. O ferimento permanecia envolto em faixas limpas, apertadas com cuidado, e mesmo quando a dor a fazia parar por um instante, ela não reclamava. Apenas respirava fundo e seguia. Caleb notou que ela observava o mundo como quem espera um ataque a qualquer momento. Nada escapava. O modo como a fumaça saía da chaminé. O vento mudando de direção. O canto distante de um pássaro, ou a ausência dele. À noite, ela se sentava perto da porta, faca ao alcance da mão, escutando. Caleb entendia aquele silêncio. Já viverá tempo suficiente para saber que a paz nunca chegava sem avisar primeiro que estava indo embora. Os primeiros sinais surgiram quando o céu se iluminou onde não deveria. Era noite fechada quando Caleb saiu para buscar lenha. A lua estava escondida atrás de nuvens pesadas, e mesmo assim o horizonte, ao sul, pulsava num tom alaranjado, baixo, irregular. Ele ficou parado, o machado suspenso, sentindo um aperto frio no estômago. Naeli apareceu atrás dele sem fazer barulho. Fogo, e disse apenas. O vento trouxe o cheiro logo depois. Madeira queimando.
Algo mais espesso por baixo. Tecido. Couro. Vida. Caleb não precisou perguntar. Dry Creek ficava naquela direção. Por um instante, ele quis acreditar que fosse apenas um incêndio comum. Um fogão mal apagado. Um acidente. Mas acidentes não faziam o céu sangrar daquele jeito. E o silêncio que vinha junto não era de surpresa. Era de medo. Então os gritos chegaram, carregados pelo vento como ecos atrasados. Disparos secos, repetidos, sem resposta. Não era uma briga. Era limpeza. Caleb sentiu o peso da verdade cair sobre ele com uma clareza brutal. O exército não estava apenas caçando Naeli. Estava apagando rastros. Qualquer um que pudesse falar do tiro no cânion. Qualquer um que tivesse visto demais. Dry Creek era pequena. Vulnerável. Fácil de apagar do mapa. Naeli já estava em movimento. Ela correu até a cela, puxando as rédeas, o rosto duro, decidido. Não houve discussão. Não havia tempo. Caleb jogou a sela sobre o cavalo, amarrou rápido, empurrou mantimentos num saco. Quando montaram, as primeiras vozes já ecoavam ao longe, cortando a noite. Eles partiram antes que as chamas alcançassem o céu acima deles. O cavalo disparou pela pradaria, o chão vibrando sob os cascos. O vento cortava o rosto de Caleb, trazendo consigo o cheiro de morte. Atrás deles, o brilho do incêndio crescia, engolindo tudo o que um dia chamara de casa. O primeiro tiro passou longe, mas deixou o aviso claro. Eles estavam sendo seguidos. Caleb inclinou o corpo, guiando o cavalo com os joelhos, puxando o rifle com a mão livre. Atirou sem mirar muito, apenas para manter distância. A resposta veio rápida. Um projétil passou zunindo perto demais da orelha. Outro atingiu o chão à frente, levantando terra. A perseguição se abriu pela pradaria como uma ferida. Não havia árvores para esconder. Nem curvas para despistar. Apenas a lua fraca, o campo aberto e homens montados que não tinham intenção de parar. Caleb sentia o cavalo cansar, os músculos do animal tremendo sob o esforço. Naeli se virou na sela, a faca brilhando brevemente quando um dos cavaleiros chegou perto demais. Ela se inclinou e cortou o ar com precisão, forçando o homem a recuar com um grito de surpresa. Não era bravata. Era sobrevivência. Caleb conhecia apenas um lugar onde poderiam tentar virar o jogo. Dead Horse Gulch. Quando o terreno começou a se quebrar à frente, ele puxou as rédeas, desviando bruscamente para a direita. As pedras surgiram como dentes irregulares, o chão caindo em fendas e desníveis perigosos. O cavalo quase escorregou, mas se manteve firme. Os perseguidores não tiveram a mesma cautela. Um deles perdeu o controle e desapareceu num som seco, quebrado. Os outros avançaram mesmo assim. Homens que já tinham escolhido não voltar. Caleb desmontou atrás de uma rocha, puxando Naeli consigo. O rifle cantou novamente. Um soldado caiu, rolando pela encosta. Outro respondeu a queima-roupa. O som ecoou no gulch, ensurdecedor. A luta se tornou próxima. Caótica. Um soldado surgiu por trás, baioneta em riste. Caleb largou o rifle vazio e se lançou contra ele. Os dois rolaram na poeira, punhos, joelhos, ódio bruto. Caleb sentiu o impacto de algo duro na costela, mas conseguiu virar o corpo e golpear com força suficiente para fazer o homem parar de se mexer. Quando o último disparo cessou, o silêncio caiu pesado. O vento varreu a poeira lentamente. Corpos jaziam espalhados entre as pedras, fardas manchadas de escuro. O som distante do fogo em Dry Creek já não chegava ali. Caleb se virou, procurando Naeli. Ela estava de joelhos, apoiada numa pedra, o corpo curvado. O sangue escorria novamente, mais rápido, mais escuro. Um tiro atravessara o mesmo lado de antes, abrindo o ferimento que mal começara a cicatrizar. Caleb correu até ela,
segurando-a antes que caísse. Você deveria ter me deixado, e ela murmurou, a voz fraca, os dedos manchando a camisa dele de vermelho. Caleb balançou a cabeça, pressionando o ferimento, sentindo o calor escapar outra vez. Não, disse firme, apesar do medo que agora apertava seu peito. Este lugar já levou vidas demais. O vento uivou entre as pedras, como se concordasse. Caleb olhou ao redor. Para o caminho de onde vieram. Para a direção onde Dry Creek queimava, invisível agora, mas presente em cada respiração. Não havia retorno. A cidade estava morta. O exército sabia quem ele era. Sabia o que ele fizera. Se voltasse, encontraria apenas uma corda ou uma bala. Ele ajustou Naili nos braços, sentindo o peso não apenas do corpo, mas da escolha. Vamos seguir, disse baixo. Para onde a terra ainda não foi tomada. Enquanto montava o cavalo mais uma vez, com o sangue secando em suas mãos, Caleb Horn compreendeu a verdade final daquela noite. O oeste agora não os observava à distância. O oeste os caçava. Caleb cavalgou por 2 dias como um homem que já não media o próprio corpo. O mundo se reduziu a 3 coisas: o ritmo irregular do cavalo, o peso frágil de Naili apoiado contra ele, e a linha distante do horizonte que insistia em não se aproximar. O sol subia e caía sem cerimônia. A noite vinha gelada, cortando a pele aberta nas costelas de Caleb, lembrança amarga do combate no Gulch. Ele não parava. Não podia. Dormir significava cair. Cair significava morrer. Naili oscilava entre a consciência e o vazio. Às vezes murmurava palavras em sua língua. Às vezes ficava imóvel demais, leve demais, e o medo mordia o peito de Caleb com mais força do que qualquer bala. Ele falava com ela mesmo sem saber se era ouvido, contando coisas simples, inúteis, qualquer coisa que a mantivesse presa ao mundo. A sede se tornou constante. A fome, um detalhe distante. As mãos de Caleb estavam em carne viva, as rédeas marcadas de sangue seco. Seus olhos ardiam, a visão turva, como se o deserto estivesse sendo visto através de água suja. Ainda assim, ele seguia. Quando as trilhas começaram a mudar, Caleb soube que estavam se aproximando. Não havia placas. Nem marcos. Apenas a sensação de que o terreno deixava de resistir. As passadas do cavalo se tornaram mais silenciosas. As pedras pareciam colocadas ali por mãos antigas, não por explosões ou rodas. Eram caminhos anteriores às cidades, anteriores às cercas, anteriores às promessas quebradas. A terra lembrava quem realmente a conhecia. No segundo amanhecer, as montanhas surgiram à frente como sentinelas. O ar mudou. Mais fino. Mais vivo. Caleb sentiu um aperto estranho no peito, e não medo, mas algo próximo de reverência. Foi então que as rochas se moveram. Homens surgiram como se tivessem brotado da própria pedra. Rápidos. Silenciosos. Armas erguidas antes que Caleb pudesse reagir. Rifles antigos, arcos, olhares duros como o terreno que defendiam. Caleb parou o cavalo. Com cuidado, deslizou para o chão, as pernas quase falhando. Soltou as rédeas. Tirou o rifle do ombro e o colocou na terra, devagar, com um gesto claro. Ergueu as mãos. O silêncio era absoluto. O líder deu um passo à frente. O rosto marcado pelo tempo e pela perda. Olhos que já tinham visto muitos homens morrerem por menos do que aquilo. Naili se mexeu nos braços de Caleb. Com esforço, levantou a cabeça. A dor atravessou seu rosto, mas a voz saiu firme, carregada de urgência. Ela falou em sua língua, palavras rápidas, entrecortadas pela respiração curta. Apontou para o próprio corpo ferido. Para o caminho de onde vieram. Para Caleb. Falou do tiro no cânion. Do fogo em Dry Creek. Do massacre feito por homens de farda. E falou do homem que não a deixou morrer quando o mundo inteiro a abandonou.
Os guerreiros ouviram sem interromper. Nenhuma reação visível. Apenas atenção total. Quando ela terminou, a força pareceu abandoná-la de vez. Seus olhos se fecharam, o corpo cedendo. O líder fez um gesto curto. 2 homens avançaram e tomaram Naeli com cuidado surpreendente. Ela foi levada para trás das rochas, desaparecendo da vista de Caleb tão rápido quanto surgira. Caleb ficou ali. Sem armas. Sem casa. Sem garantia alguma. O sol subia devagar, impiedoso. O tempo se arrastava pesado, cada segundo uma sentença suspensa. Caleb sentiu o peso da exaustão cair sobre ele de uma vez só. As pernas tremiam. O ferimento na costela pulsava, quente. Mas ele não se sentou. Não se ajoelhou. Esperou. Finalmente, o ancião voltou. Aproximou-se sozinho, o passo lento, medido. Parou a poucos metros de Caleb e o estudou como quem lê marcas antigas na pedra. A terra lembra tudo, e disse, em inglês cuidadoso. O sangue que cai. As mentiras ditas. As escolhas feitas quando ninguém está olhando. Caleb não respondeu. Você veio caçar carne, e continuou o ancião. E trouxe um espírito ferido em seus braços. Os olhos do velho se estreitaram levemente. Poderia tê-la deixado morrer. Teria sido mais fácil. Caleb engoliu em seco. Sim, disse. Teria. O ancião assentiu, como se aquela resposta fosse importante. Você cruzou uma linha que muitos homens não cruzam, e falou. Não com arma. Com decisão. Ele olhou para as montanhas, depois de volta para Caleb. Não o acolheremos como um dos nossos. A dor ainda é recente demais. Mas também não o entregaremos à morte. O ar pareceu voltar aos pulmões de Caleb de uma vez. Você ficará, disse o ancião. Trabalhará. Aprenderá. Respeitará esta terra como ela exige. Não como mapas dizem que ela é. Caleb assentiu, a garganta apertada demais para palavras. Enquanto o velho se afastava, Caleb percebeu algo que o atingiu com força inesperada. Pela primeira vez desde o cânion, ele não estava sendo caçado. Mas ainda não estava salvo. A vida de Caleb Horn agora pendia do julgamento de um povo que ele fora ensinado a temer. E da escolha que fizera quando ninguém o obrigou a ser humano. O ancião cumpriu a palavra, mas não ofereceu conforto. Caleb não foi recebido com celebração, nem com desconfiança aberta. Foi algo mais duro e mais honesto. Foi permitido. E naquela terra, permissão já era muito. Ele recebeu um lugar afastado do acampamento principal, tarefas simples no início, sempre observado, nunca vigiado demais. Não havia hostilidade gratuita, mas também não havia esquecimento. A dor ainda estava viva demais para isso. Caleb trabalhou em silêncio. Carregou água. Recolheu lenha. Reparou cercas invisíveis que não marcavam posse, apenas cuidado. Aprendeu rápido que ali nada era feito sem razão. Cada gesto tinha história. Cada caminho tinha memória. Não existiam mapas pendurados em paredes, apenas trilhas guardadas na cabeça e no corpo. A terra ensinava, se o homem tivesse humildade para escutar. As semanas passaram com a lentidão própria das coisas que curam de verdade. O ferimento de Caleb fechou devagar, deixando uma cicatriz que repuxava quando o frio apertava. A dor virou lembrança, depois aviso. Ele aceitou isso como aceitara tantas outras marcas ao longo da vida. Naeli sobreviveu. Quando a notícia chegou, não veio em forma de celebração. Apenas um aceno discreto de um dos curandeiros. Mas foi o suficiente para que o peso que Caleb carregava desde o cânion finalmente se quebrasse por dentro. Ele se sentou numa pedra, longe de todos, e ficou ali por um longo tempo, respirando como se estivesse aprendendo a fazê-lo de novo. Ela reapareceu dias depois, caminhando devagar, ainda fraca, mas viva.
Os olhos continuavam atentos, ferozes como sempre, mas agora havia algo mais ali. Não suavidade. Não gratidão aberta. Algo mais raro. Reconhecimento. Eles não falaram muito no início. Não precisavam. Algumas histórias já tinham sido ditas com sangue demais. Caminhavam juntos às vezes, em silêncio, observando o vale, aprendendo o ritmo do lugar. Caleb percebeu que ali o silêncio não era vazio. Era espaço. Espaço para existir sem ser caçado. O mundo além das montanhas não mudou. Soldados continuaram cavalgando. Outras cidades pequenas desapareceram sem deixar marcas nos mapas oficiais. O ódio encontrou novas bocas, novas bandeiras, novas justificativas. O Oeste não se transformou por causa de um único homem. Nunca foi assim que as coisas funcionaram. Mas algo permaneceu. Entre aquelas pedras e árvores antigas, uma história começou a circular em vozes baixas. Não como lenda grandiosa, mas como lembrança incômoda. A de um homem branco que cruzou uma linha que não precisava cruzar. Que poderia ter seguido adiante. Que teria sobrevivido com menos dor se tivesse escolhido não ver. Mas viu. Não puxou o gatilho. Não pediu recompensa. Não tentou se tornar herói. Apenas salvou. Numa manhã clara, semanas depois, Caleb e Naeli ficaram lado a lado numa elevação que dava vista para o horizonte. O vento era leve. O céu limpo. Nenhuma coluna de fumaça subia ao longe. Nenhum eco de tiros. Apenas o mundo como poderia ser, mesmo que por pouco tempo. Caleb apoiou as mãos nos joelhos, sentindo a terra firme sob os pés. Dry Creek não vai voltar, e disse, mais para o vento do que para ela. Naeli assentiu. Nem os mortos, e respondeu. Ficaram ali em silêncio, observando o sol subir devagar, iluminando um território que não pertencia a mapas nem a promessas escritas. Um território que lembrava. Caleb pensou no homem que fora antes daquela manhã no cânion. Um caçador preocupado com carne e inverno. Um homem prático, que acreditava entender as regras do mundo. Aquele homem ainda existia, em parte. Mas agora carregava algo mais pesado e mais verdadeiro. Ele aprenderá que coragem nem sempre fazia barulho. Que algumas escolhas não salvavam o mundo em apenas uma vida. E que, às vezes, isso bastava. O Velho Oeste continuou sendo construído sobre violência. Mas foi lembrado pelas escolhas que alguém fez quando ninguém estava olhando. E em algum ponto entre as mesas vermelhas e as montanhas antigas, nasceu uma lenda que não veio do sangue derramado, mas da compaixão oferecida quando o ódio parecia mais fácil. Se essa história tocou você, deixe seu like. Comente o que você teria feito no lugar de Caleb. E inscreva-se no canal para mais histórias reais de moral, coragem e escolhas no Velho Oeste. Porque algumas lendas não nascem da força. Nascem da humanidade.